Boa noite, irmãos, tudo na paz, graças a Deus estamos bem. Nós estamos pedindo orações por 3 pessoas que estão em estado um pouco grave. Nós estamos pedindo pela nossa irmã Anésia, Nelci, a Nesa, está em Goiânia, que Deus esteja abençoando ela na recuperação e no tratamento também da queimadura que ela teve. Estamos pedindo orações pelo Daniel, lá da Cana Verde, que fraturou a bacia e os médicos estão fazendo diversas avaliações. Que Deus esteja abençoando. E um abração para a Érica, para a família, que Deus esteja acompanhando a vida de vocês. Também um abraço para a família do Joaquim, Joaquim da Nesa. Também estamos pedindo por um colega do Marcos Paulo, lá de Vitória, no Espírito Santo. Ele contraiu a epidemia, o vírus, e está entubado, e o estado dele de ontem para cá não se agravou, mas também não teve melhora. Então, vamos estar orando. É uma pessoa que é muito querida nossa. Que Deus abençoe a família dele também e outros, e principalmente pedindo que Deus esteja nos protegendo e abençoando para que esse vírus não chegue a nós e nós possamos estar livres desse problema, que é um problema muito sério. Então, que Deus abençoe cada um. Para a nossa meditação, o texto de hoje está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Meus irmãos, uma coisa muito importante é a minha despedida nesse mês da família, com respeito às mensagens. Nós falamos sempre a respeito de família, então, chamado mês do lar, nós estamos despedindo e dizendo da importância do trabalho na nossa vida, principalmente do trabalho em família. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: quem não trabalha, não coma. Na realidade, o texto mesmo diz: se alguém não quer trabalhar, que não coma. Então, é uma coisa necessária para as nossas vidas. Mas de primeira mão eu gostaria de dizer que o trabalho é bênção. É bênção. Mauri, desculpe eu citar um testemunho que você deu um dia, mas é importante para nós, porque Deus permitiu. Eu disse para o Mauri que eu não vejo ele numa cadeira de rodas para o resto da vida. Mas Deus está permitindo isso e para ter a sua própria experiência da família, embora às vezes com dificuldade. Mas um dia ele disse que alguém estava na porta do supermercado e reclamando da vida e tal. Então ele teve a oportunidade de trazer uma palavra para aquela pessoa. Ele disse assim: eu daria 1 milhão por apenas uma das suas pernas. Então, meus irmãos, eu creio que o Mauri gostaria de estar perfeito para trabalhar, para se movimentar. Olha, isso é de suma importância para nós agradecermos a Deus, porque quantas pessoas foram privadas de trabalhar em determinados serviços, porque em outros pode trabalhar. Eu não estou dizendo que, por exemplo, o Mauri, desculpe Mauri, eu estou citando você, mas eu não estou dizendo que ele não trabalha. Ele pode ter outras atividades, mas não pode fazer determinados trabalhos.
Então, meus irmãos, é motivo de a gente agradecer a Deus, porque a gente é perfeito, a gente tem condição de trabalhar. Por isso eu digo que o trabalho é bênção, é bênção. Quantos gostariam de trabalhar e foram privados por alguma sequela de uma enfermidade ou de um acidente? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, que está aqui bem próximo, diz que o trabalho é dom de Deus. O trabalho é dom de Deus. Ele diz o texto, é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Então é bênção, porque a gente não está preso a alguma coisa, a gente tem saúde para trabalhar. Por isso, Salomão, ele diz que é importante e é um dom de Deus o poder trabalhar. Eclesiastes 3,13 diz assim, que é dom de Deus. Fica, meus irmãos, para a nossa família, algo importante a passarmos, por exemplo, para os nossos filhos. Por quê? Porque é uma herança que eu vou deixar para eles, é uma herança muito importante, porque fica o meu exemplo para eles, que eu não sou preguiçoso. Eu brinco com as pessoas dizendo assim, pode me chamar de chato, pode me chamar de feio, mas não me chame de preguiçoso. Talvez eu seja diferente de outras pessoas, mas eu não aguento ficar quieto. Para ficar quieto, eu tenho que inventar alguma coisa a fazer. Ou ler, mas eu não aguento ficar quieto. Então, eu deixo o meu exemplo para os meus filhos. Eu quero que meus filhos tenham orgulho, eu já disse isso numa mensagem durante esse mês. Eu quero que meus filhos tenham orgulho de dizer assim, olha, meu pai nunca deu esse mau exemplo de forçar a gente a trabalhar e não trabalhou. Uma outra coisa que fica importante para nós é que ensina os filhos a dar valor nas coisas. Eu tenho visto pais que estão cumprindo aquela lei que saiu, que não pode ensinar o adolescente a trabalhar. A prioridade é estudar. E quantos formaram e depois não seguiram naquela profissão que ele escolheu para estudar? E se ele não aprendeu a trabalhar, como ele vai sobreviver? Ele não adaptou com aquilo que ele estudou. Ele não adaptou. Eu tenho experiência dentro da minha própria casa. O Doriel é formado em educação física. Mas hoje, eu tenho certeza que ele está apto para qualquer serviço que colocou nas mãos dele. Que coloca nas mãos dele. Então, meus irmãos, é preciso a gente ensinar ele a trabalhar para que ele tenha opções diversas na sua vida. Outra coisa importante, primeiro, é o meu exemplo para os meus filhos. Segundo, nós estamos ensinando os filhos a dar valor. Eu tenho visto muitas heranças que são dadas para filhos, que eles chamam filhos de papais. Não ensinou a trabalhar porque nasceu em berço de ouro. Mesmo a pessoa que é rico tem que ensinar o seu filho a trabalhar. Se ele pegar tudo de mão beijada, no futuro, quando ele receber uma herança, ele vai dizer na linguagem do sertanejo, ele vai torrar tudo. Ele não vai saber
ter experiência para valorizar aquilo que ele ganhou, aquilo que o seu pai lutou para deixar como herança para os seus filhos. Um outro ensinamento é que ensina os filhos a escolher prioridades. Uma coisa importante é o filho saber fazer um negócio que não traga prejuízo. Agora, se ele não aprendeu a trabalhar, se ele não aprender a fazer aquela gambira de vez em quando, é nas gambiras pequenas que ele vai saber valorizar. Na pequena, o prejuízo é menor. Então ele vai ter experiência própria para galgar coisas maiores, para adquirir coisas para os seus sonhos. Ensina a criança a economizar. Olha, eu preciso de comprar um boné caro, é o meu sonho. Você dá R$20 para ele, ele fala, eu vou tomar o sorvete com meus colegas, eu vou tomar uma Coca-Cola com os meus colegas, porque sempre meus colegas estão pagando, mas eu vou economizar R$10 porque eu quero comprar um boné. Daqui a pouco ele troca o boné que ele comprou por 90 por um outro que vale 120. É a gambira, é a experiência própria. Ele vai aprender a escolher prioridades. A moça que é inteligente, ela vai ter um namorado que é trabalhador, que tenha ideais. Eu falei isso no estudo passado. Uma pessoa que é econômico, não precisa ser exagerado na economia, senão a moça não escolheu um bom partido. A mesma coisa, o rapaz vai observar se a jovem que ele vai passar o seu futuro é pessoa que trabalha. Eu fiz uma citação de pessoa aqui da igreja. Eu tenho outro exemplo aqui da igreja que eu acho maravilhoso. Eu poderia economizar, mas eu vi duas adolescentes indo para uma colheita de capim. Isso é serviço de homem. Mas a mãe foi também e colocou as meninas para peneirar, tirar a terra, a areia da semente do braquiarão. Eu tive a oportunidade de ver as duas adolescentes cheia de pó, mas pó de terra no rosto. Hoje uma é médica, a outra é dentista. Que esposas essas duas meninas não será, se achar um que também dê valor, que tenha experiência, mesmo que seja pobre, mas é um pobre digno, um pobre que pode os dois andar juntos e caminhar juntos com os mesmos ideais. Quando eu cito esse exemplo, muitos aqui vão saber quem é. Vão saber quem é. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Elas vão saber dar valor no final da vida, mesmo que receba herança ou não, porque elas souberam adquirir as coisas. Salomão, ele diz assim no capítulo 2, o versículo 18, ele diz assim, olha, também aborreci do meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol.
visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ele teve experiências de pessoas que não deu valor. Ele falou: eu aborreci de todo o meu trabalho. Mais à frente, ele cita o versículo 21, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Ele soube adquirir para deixar alguma coisa para a sua família. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. A quem por ele não se esforçou. Salomão, ele ficou assim meio desgostado de ter essa experiência. Por isso que ele diz assim: olha, eu aborreci do meu trabalho. É o versículo 21. Também ele diz no versículo 24 que nós lemos, ele diz: não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ele diz no versículo 18: aborreceu, me afadiguei no meu trabalho. Ele diz no versículo 22: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração. Ele fala que o seu coração ficou em fadiga muitas vezes, porque tinha que trabalhar. O versículo 23 eu achei ótimo, de Eclesiastes capítulo 2, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Desgosto. O trabalho ficou como herança do pecado de Adão. Você vai comer do seu suor. Você vai adquirir com dificuldade. Então Deus deixou para ser assim. Mas não precisa a gente desesperar, porque Deus, a seu tempo, vai dar para nós aquilo que a gente merece. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não tem esse versículo na Bíblia, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar. Esse versículo 23 eu achei excelente. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Não precisa desesperar, mas trabalhe. Deixe esse exemplo próprio, o seu exemplo, para os seus filhos. Ensina os filhos a dar valor, porque se eles trabalham, tem muitos pais que quando o filho é adolescente, eu tenho dó, eu tenho pena do meu filho, eu fico com dó demais, o coitadinho suar. Se você não ensinar, ele não vai aprender a trabalhar e não vai ter costume de trabalhar. O suor é também bênção de Deus e limpa os poros, viu? Limpa os poros. Não tem esse negócio de pena, dó. Isso é benefício para os nossos filhos. Ensine eles a dar valor. Ensine os filhos a escolher prioridades, a economizar. Isso vai ser de importância para a nossa vida. Agora eu disse, não desespere. O capítulo 2, versículo 17, Salomão diz assim: eu aborreci a vida, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Foi penoso
Mas eu agradeço a Deus porque meus pais, desde cedo, me ensinou a fazer muitas coisas, não uma só, muitas coisas. Eu agradeço. E hoje eu valorizo aquilo que o meu pai deixou para mim. Provérbios 20, 21, há muitos filhos, há muitas pessoas novas que não vão gostar desse versículo. Diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Tem muitos filhos que estão esperando receber herança. Ah, porque aí eu tenho que fazer. Viva naquilo que você adquiriu. Viva com aquilo que você adquiriu. Não dependa de ninguém. Por isso que Salomão diz, Eclesiastes 2:24, o versículo que lemos, ele diz assim, olha, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ser pobre não é defeito, não é indigno. Ser pobre, honesto, trabalhador é uma bênção. Você come, bebe daquilo que você adquiriu. Nenhuma herança antecipada será abençoada. Abençoada por quem? Quem está no comando da nossa vida? Abençoada por Deus. Seja exemplo para os seus filhos. Ensine eles a ter a sua própria experiência. Há pais que não têm ensinado nada para o filho. O que espera desse filho? O que a gente planta, a gente colhe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E se você quer viver uma vida de bênção, ensine a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará desse caminho. O Senhor abençoe a sua vida, abençoe a minha vida. Que Deus esteja confortando o nosso coração e dando-nos paz, alegria e muita felicidade. Amém.